Olá, ótima tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo desta quinta-feira, 6 de novembro de 2025. É muito bom ter sua companhia por aqui. Hora de ficar bem informado com as principais notícias do Legislativo e de São José. Um dos assuntos de hoje é a audiência pública que aconteceu aqui na Câmara para colher sugestões dos munícipes sobre 3 leis orçamentárias que tramitam na Casa: a LOA, o PPA e a LDO. Vamos falar ainda da criação da Frente Parlamentar do bairro Urbanova. E mais, fique com a gente. Quinta-feira é dia de sessão aqui na Câmara. Os vereadores se reúnem a partir das 4 horas da tarde para apreciação de projetos de lei. A gente te mostra agora algumas das propostas de destaque que podem ser votadas em plenário. Um projeto enviado pela Prefeitura corre em rito urgente, na pauta da sessão desta quinta-feira. A matéria autoriza o cadastro de São José dos Campos na Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. A entrada no grupo permite um intercâmbio de técnicas, experiências, convênios e termos de parcerias voltados para a sustentabilidade entre os municípios parceiros. Ainda no tema do meio ambiente, outro projeto está em rito ordinário, apresentado pelo vereador Fabião Zagueiro, que quer instituir no currículo pedagógico das escolas municipais a disciplina de iniciação à ecologia. O objetivo é debater a consciência ambiental ainda na infância com os alunos. Seguindo no assunto, a pauta conta ainda com um projeto do vereador Carlos Abranches, que prevê criar corredores de fauna em condomínios para garantir abrigo, proteção e circulação de animais silvestres. O vereador Carlos Abranches também tem outro projeto que segue para a apreciação dos parlamentares. A matéria busca instituir em São José um programa de educação contra vícios em jogos e em apostas nas escolas municipais. Quem também tem 2 projetos na pauta é o vereador Sidney Campos. O primeiro cria na cidade o programa Roçada Inteligente. A iniciativa vai permitir modernizar, otimizar e tornar mais sustentável os serviços da roçagem de áreas públicas, margens de rodovias, praças e outros espaços. A segunda matéria institui a política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos. O projeto visa criar mecanismos e procedimentos para garantir o cuidado da saúde com moradores diabéticos e evitar amputações em decorrência da doença. Também na área da saúde, segue na pauta um projeto do vereador Rafael Pascucci, que institui uma política municipal de proteção à saúde bucal da pessoa idosa. Mantendo o assunto da saúde bucal, outro projeto do vereador Pascucci tem como proposta autorizar o município a inserir como procedimento médico do SUS a aplicação tópica de flúor concentrado em pessoas idosas. A técnica fortalece o esmalte dos dentes e previne cáries. 2 projetos são para a criação de datas comemorativas na cidade. O primeiro, de autoria do vereador Cláudio Apolinário, vai instituir em São José o Dia da Honra Eclesiástica. O segundo, apresentado pelo vereador Zé Luiz, cria em São José o Dia do Turismo, que deve ser comemorado anualmente em 27 de setembro. Também segue para a apreciação dos parlamentares o projeto do vereador Sena, com o objetivo de instituir em São José um programa municipal de estímulo ao empreendedorismo de mães atípicas. A pauta conta ainda com o projeto do vereador Renato Santiago para a criação de uma creche no bairro Jardim das Indústrias. Renato é autor de outro projeto, este com foco de implantar o programa Abrigo Amigo. A iniciativa é destinada à proteção de mulheres nos pontos de ônibus da cidade. A pauta conta ainda com matérias para a denominação de uma área pública e concessão de honrarias. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. Nesta quarta-feira aconteceu a audiência pública sobre as leis orçamentárias que estão em tramitação na Câmara Municipal. O PPA, Plano Plurianual, a LOA, Lei Orçamentária Anual, e a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os munícipes deram suas sugestões para a elaboração das 3 peças orçamentárias aqui do município. Promover a participação popular por meio dessa audiência pública é obrigatório por lei. O plenário da Câmara recebeu uma audiência pública para a apresentação dos projetos da Lei Orçamentária Anual de 2026 do novo Plano Plurianual, que define metas de ações e investimentos na cidade para os próximos 4 anos. O encontro foi presidido pelo vereador Roberto do Eleven e contou com a presença dos parlamentares Amélia Naomi, Juliana Fraga, Carlos Abranches, Sérgio Camargo e Lino Bispo.
Pela Prefeitura, participaram o secretário de Administração e Finanças, José Nabuco, e o diretor financeiro, Alexandre Nogueira. O objetivo foi apresentar as propostas e ouvir sugestões da população sobre serviços e investimentos que podem ser incluídos nos projetos. 21 pessoas se inscreveram para falar. As sugestões da população incluíram novas unidades de saúde na Zona Norte e Leste, reforço na regularização fundiária, mais investimentos em cultura e aumento do efetivo da Guarda Municipal. Também houve pedidos de melhorias no transporte público. Zélia, líder comunitária da região Norte, cobrou ampliação de linhas de ônibus. A minha demanda é porque nesses 9 bairros, no caso, só tem uma linha, a linha 107. É uma linha insuficiente para atender 9 bairros. É um absurdo. Quando atrasa, estudante não vai para a escola, porque estudante não tem dinheiro para pagar Uber. Não vai para a escola. Se você tem uma consulta, não vai para a consulta. Não é igual ao Alto Santana, que tem várias linhas. Se você atrasar, tem outra linha que abastece. A pessoa não chega atrasada, chega no serviço na hora certa, o estudante não perde a aula, né? Mas lá não. Se quebrar essa linha, é só essa. Durante a audiência, a vereadora Amélia Naomi pediu mais transparência nas informações apresentadas e questionou a ausência de dados detalhados sobre o aumento do IPTU. O IPTU, para 2 anos, eles estão prevendo um limitador. Depois de 2 anos, vai ter um aumento. Isso tem que estar previsto no PPA, então tem que se apresentar qual é o valor, para quanto vai subir. Não falaram isso no orçamento e não falaram na lei, quando a gente votou a lei, não deixou isso claro. E agora na apresentação do PPA também está omisso tudo isso. Segundo os dados apresentados pela Prefeitura, o orçamento de São José dos Campos para 2026 está estimado em 5 bilhões e 300 milhões de reais. A alta é de 10,2% em relação a 2025. Entre os principais investimentos previstos estão a construção da maternidade da Vila Industrial, a conclusão do complexo viário da Avenida Sebastião Gualberto e também moradias populares do programa Pró-Moradia. O plano plurianual prevê crescimento gradual da Receita Municipal até 2029, com a arrecadação estimada em 5,5 bilhões do último ano do ciclo. O mais importante do PPA, o foco central do PPA em si, é o estabelecimento dos programas governamentais com indicadores e metas para que você possa aferir a efetividade das políticas públicas implementadas no município. Dos que a gente apresentou ali, alguns se destacam, né, que é a maternidade, que foi comentada aqui pelos municípios hoje. Temos a continuidade da Sebastião Gualberto, né, provavelmente a finalização da obra no ano que vem. As obras do Pró-Moradia, que é uma operação de crédito que a Prefeitura está alinhando com instituição bancária para poder fazer a construção de moradias populares. Então, algumas obras que são prioridades e que constam no plano de governo também. Após o debate, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara vai analisar as sugestões apresentadas. As propostas consideradas viáveis podem gerar emendas aos projetos. Lembrando que os cidadãos que desejam enviar sugestões aos projetos têm até o dia 7 de novembro, essa sexta-feira, para fazer as contribuições por meio de formulário online no site da Câmara, ou fisicamente por escrito na divisão de expediente até a mesma data, às 5h30 da tarde. Quinta-feira também é dia de conhecer 2 novas regras que entraram em vigor na cidade. É o quadro Agora é Lei. Agora é lei. Animais de rua de São José poderão contar com o apoio de comedouros e casinhas para abrigo e proteção. Essa é a proposta de uma lei em vigor na cidade, que autoriza a Prefeitura a instalar esses equipamentos em espaços públicos onde moram animais de rua que foram adotados pela comunidade, os chamados pets comunitários. O objetivo é dar condições dignas para cães e gatos sem lar, com a disponibilidade de abrigo e alimentação. De acordo com a lei, moradores voluntários irão se comprometer com a manutenção dos espaços e também com o compromisso de garantir ração e água. Interessados podem entrar em contato com a Prefeitura para solicitar a instalação das casas e comedouros. Agora é lei.
Para a segurança e cuidado de quem frequenta as piscinas públicas de São José, uma lei aprovada na Câmara determina a exigência de exames de pele para a utilização desses espaços. Ainda segundo a legislação, quem usa as piscinas regularmente deverá atualizar os exames sempre que possível e caberá aos responsáveis pelo espaço cobrar a renovação dos testes de pele. De acordo com os médicos, esses exames são essenciais para prevenir a disseminação de doenças que podem ser transmitidas pela água. Uma proteção para o próprio banhista e para todos que utilizam as piscinas públicas. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. O despejo irregular de esgoto em rios e córregos tem gerado preocupação em São José dos Campos. O tema tem sido discutido com frequência nas sessões de Câmara e levanta alertas sobre os impactos ambientais, a qualidade da água e os riscos à saúde da população. No Boletim Entrevista de hoje, vamos entender como a Comissão de Meio Ambiente tem acompanhado essas situações e quais ações podem ajudar a reduzir o problema. Olá, seja bem-vindo ao Boletim Entrevista. O despejo irregular de esgoto em rios e córregos do município tem sido um tema recorrente nas sessões da Câmara. A questão levanta preocupações sobre os impactos ao meio ambiente. Para falar como a Comissão do Meio Ambiente tem acompanhado essas situações e quais ações podem contribuir para minimizar os problemas, nós conversamos com o vereador Carlos Abranches, relator da comissão. Abranches, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, mais uma vez, tratar desse assunto tão importante, né, que é a questão da poluição do rio, já que temos, inclusive, uma frente parlamentar de apoio e de preservação do Rio Paraíba do Sul. Cuidar da emissão de esgoto é uma coisa muito importante. Como eu mencionei, tem sido um debate aí nas sessões da Câmara, esse despejo irregular de esgoto. O que tem motivado essas discussões? Tem chegado denúncias até vocês? As denúncias sempre vêm e a Comissão de Meio Ambiente procura abarcar tudo. Através do quê? Trazendo especialistas que cuidam de grupos de defesa do meio ambiente, sobretudo das águas, né, para falar a respeito e trazer os seus relatórios. A gente pega, anota tudo isso, transforma num documento e leva para a apreciação dos vereadores. Dessa forma que a gente tem procurado tomar cuidado. É importante lembrar que, no primeiro dia do mandato, do começo dessa legislatura, eu apresentei uma denúncia de que em outubro do ano passado, completou um ano agora, houve uma mortandade de peixes, milhares e milhares de peixes foram encontrados mortos em Caçapava, e nós propusemos uma pesquisa para identificar qual teria sido a origem disso. E foi aqui em São José dos Campos, através de um relatório apresentado pela CETESB. Nós consultamos a CETESB e consultamos a SABESP. O retorno que nós tivemos foi apenas da CETESB, e a CETESB nos informou a origem disso tudo foi um problema que ocorreu num dos reservatórios da SABESP. Nós não obtivemos esse retorno da SABESP, continuamos, inclusive, procurando uma resposta concreta. Parece que vamos ter agora uma reunião e a gente conta com essa resposta da SABESP nesse trâmite toda a SABESP acabou sendo privatizada, então a gente precisa desse retorno para poder ter uma resposta mais consistente para o morador. Ele precisa saber por que o rio anda poluído. Nós temos a obrigação de cuidar do rio. Essa é uma particularidade muito grande do meu mandato. A gente cuidar, alguns vereadores se aproximaram dessa ideia e estamos caminhando juntos em busca das melhores respostas. E como que a comissão fica em contato com os órgãos responsáveis, fiscalizando e cobrando aí posicionamento? A gente convida as pessoas, os responsáveis por esses grupos que cuidam das águas do Rio Paraíba, e eles vêm até nós através de um bate-papo aberto. A gente ouve essas informações, eles trazem os últimos relatos a respeito disso.
das pesquisas que estão sendo feitas. Isso é o material com o qual nós trabalhamos para transformar os nossos relatórios. A Comissão de Meio Ambiente está sendo bastante atuante, junto com outros vereadores, para que a gente possa oferecer um material consistente, com informações seguras, para a gente poder saber como fazer, qual caminho seguir, porque essa é a função do vereador. A gente obtém as informações concretas com dados científicos, como os que a CETESB nos enviou, para saber onde atuar, de que jeito atuar e como cobrar uma posição melhor, que nós estamos fazendo e viemos fazendo ao longo desse ano inteiro. E para quem está em casa entender, quais são os principais impactos que o despejo irregular de esgoto causa no meio ambiente e na qualidade de vida da população? Pra você ter uma ideia, pesquisadores da Unital e da Univap fizeram recentemente uma pesquisa para levantar quais seriam os maiores problemas das águas do Rio Paraíba. E o que ficou constatado é que ainda o despejo do esgoto humano ainda é o material mais agravante, acrescentado de material químico de empresas que utilizam as águas do rio. Eu venho acompanhando há quase 30 anos ações de grupos como o Comitê da Bacia do Rio Paraíba, o CEIVAP, que hoje tem sede em Resende, no Rio de Janeiro, mas cuida da emissão de materiais tóxicos e poluentes das empresas instaladas às margens do Rio Paraíba. E ao longo desse tempo todo eles fizeram trabalhos muito aprofundados no sentido de combinar com as grandes empresas que assim que elas pegarem a água do rio, a água entra, alimenta todo o sistema produtivo, passa por filtros, as empresas tiveram que instalar filtros para a água voltar para o rio pura depois de utilizada. Então é uma maneira consistente, uma maneira segura, economicamente rentável para a região inteira, das águas do rio voltarem melhores do que quando entraram. Isso melhorou muito ao longo dessas 3 décadas, melhorou muito a qualidade da água do Rio Paraíba, mas ainda é preciso tomar cuidado com o despejo irregular do esgoto humano ainda nas águas do rio, e nós temos um olhar muito especial para isso. A Sabesp, por exemplo, recentemente lançou uma nova técnica de investigação de onde é que estão os pontos de fuga do uso, né? As gambiarras que eles fazem para poder desviar, jogar o lixo humano lá no rio. Antes era usado corante, que jogavam nas privadas para ver se aparecia lá embaixo no rio, é porque ali estava tendo uma gambiarra. Eles interpretaram que o corante era potencialmente poluente. Então, passaram para bolinhas de isopor. Jogavam na privada, dava a descarga, se aparecia lá é porque ali tinha também um desvio de rota mal usado, né, ilegal. Não usaram mais e agora com fumaça. Eles estão aplicando fumaça, é a nova técnica que a Sabesp está usando, e nós acreditamos que seja uma técnica menos invasiva e com cuidados para com o meio ambiente. A gente espera que essa técnica traga realmente resultados consistentes sem prejudicar o meio ambiente, para que haja uma forma mais adequada, tecnologicamente favorável ao meio ambiente, para que a instituição possa cobrar daqueles que estão desviando o uso adequado da água e aprenda a usar da maneira correta. É isso, Abrantes, muito obrigada pela sua presença e a gente fica aqui com mais um Boletim Entrevista. Até mais! Ainda no Legislativo, a Câmara Municipal criou a Frente Parlamentar do bairro Urbanova, com a finalidade de acompanhar, discutir e propor medidas relacionadas às demandas históricas, sociais, urbanísticas e territoriais da região. A frente busca assegurar a proteção do bairro, considerado de grande importância estratégica para São José dos Campos, e acompanhar a prestação de serviços públicos. Localizado na região oeste de São José dos Campos, o bairro Urbanova é conhecido como um bairro residencial de alto padrão, com muitos condomínios fechados e onde está localizada uma universidade. Nas últimas décadas, as áreas comerciais do bairro foram ampliadas e, com isso, os moradores e os prestadores de serviços passaram a enfrentar algumas dificuldades. O bairro ele está bom, ele está crescendo bastante. Só que como ele está crescendo muito rápido, em uma década ele mudou muito, né? Então está precisando de algumas melhorias aí. Acho que a principal é a segunda via de acesso para o bairro.
Isso daí é a coisa que a gente mais ouve falar e é o que causa transtornos. Atraso, né? E trânsito todo dia. De acordo com o censo 2022 do IBGE, mais de 14 mil pessoas vivem atualmente no bairro Urbanova. Através da coordenação de condomínios, a Verusca e o Marcelo lidam diariamente com muitos moradores. Eles acompanharam a expansão do bairro nos últimos 15 anos. As mudanças ampliaram as necessidades nas áreas da saúde e segurança pública. Hoje o nosso bairro ela não tem uma UBS, né? Então a gente tem essa necessidade também, né? Uma creche, né? Ponto de ônibus, né? Com cobertura para poder atender os estudantes, os usuários, né? Para a discussão de ações políticas para o bairro, foi criada na Câmara Municipal de São José a Frente Parlamentar do Urbanova, a partir do requerimento apresentado pelo vereador Sidney Campos. A frente tem como objetivo acompanhar, discutir e propor medidas sobre as demandas sociais, históricas, urbanísticas e territoriais do bairro. No requerimento, o vereador Sidney Campos cita a importância estratégica do bairro Urbanova para São José. Além do acompanhamento das demandas sociais, a proposta da frente destaca a proteção de uma parte do território do Urbanova, que pertence a São José dos Campos, mas está em disputa pelo município de Jacareí. A gente vê aí Jacareí querendo um pedaço da nossa terra, né? Agregar no município de Jacareí uma área que é a área do Urbanova ali. Então, vejamos que 95% da faculdade Urbanova Jacareí relata que pertence ao município de Jacareí, além de alguns condomínios da região do Urbanova. Então a gente constituiu aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos uma frente parlamentar para que a gente possa acompanhar esse trabalho e também averiguar se o que a CPI de Jacareí está propondo realmente condiz com a realidade. Com isso, a frente já definiu algumas ações, entre elas a visita ao Instituto Cartográfico de São Paulo. Nós agora estamos agendando uma visita ao Instituto Cartográfico do Estado de São Paulo, Geográfico e Cartográfico, para a gente ter os documentos com relação ao limite entre Jacareí e a cidade de São José dos Campos, solicitando informações a diversos órgãos públicos para que a gente possa ter embasamentos aí e continuar o trabalho protegendo a nossa cidade de São José dos Campos. Vamos mudar de assunto e falar de mercado de trabalho? Todo dia você fica muito bem informado sobre as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José dos Campos. É hora da nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, arrumadeira de hotel, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, cartazeiro, comprador, corretor de imóveis, costureira de máquinas industriais, cozinheiro geral, eletricista, empregado doméstico nos serviços gerais, encarador industrial, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquina industrial, motorista de caminhão guincho pesado com manque, motorista de caminhão guindaste, operador de rolo compressor, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, pedreiro, projetista eletrotécnico, promotor de vendas, recepcionista de consultório médico ou dentário, recepcionista em geral, repositor de mercadorias, serralheiro, soldador, supervisor de logística, técnico de utilidade, técnico em instrumentação, técnico em segurança do trabalho, torneiro mecânico, vendedor interno e zelador. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar de cozinha, auxiliar de creche, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de limpeza, operador de máquinas fixas em geral, operador de teleatendimento ativo e recepcionista auxiliar de secretaria. Para se candidatar, é fácil, é só comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Antes de terminar o jornal, vamos saber como ficam as temperaturas nesta quinta e sexta-feira? Veja na previsão.
A tarde desta quinta-feira será de muitas nuvens e há chances de chuva à noite. A máxima é de 21, com mínima de 17 graus. Amanhã, sexta-feira, o dia será de sol entre muitas nuvens. À noite, o tempo segue com bastante nebulosidade. A máxima será de 29, com mínima de 16 graus. Chegamos ao fim de mais um Boletim Legislativo. Muito bom ter sua companhia por aqui. Continue nos acompanhando lá nas redes sociais, todas pelo mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Não esquece que daqui a pouco, às 4 horas da tarde, no YouTube, você pode assistir ao vivo a sessão. Eu volto amanhã, viu? Até lá!